I got you in my sight. I can't follow what you said to me. I get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. Salve, salve família, beleza? Tudo na paz com vocês? Vamos dar início aqui a mais uma semana, né? E a gente vai estar analisando aí essa segunda-feira, né? Com os palpites de futebol diretamente aqui do canal BetGreen. É uma rodada aí razoável, tá? É uma rodada aí que não tá top, né? Tanto é que eu separei 6 jogos aqui pra vocês, que na minha opinião são os 6 jogos mais interessantes dessa rodada de segunda-feira, tá, galera? Mas sempre lembrando, né? Começo de semana é complicado, né? Segunda, terça costumam ser bem fraco. Obviamente que vai melhorar, né? Agora, a partir dessa próxima semana, né? Dessa semana atual agora que a gente vai entrar, né? Já vai voltar os campeonatos de elite aí, Premier League, Campeonato Italiano, Bundesliga e muito mais, tá? Então a gente vai ter uma grade de jogos excelente aí a partir desse final de semana, tá? A partir de quarta, quinta-feira já começa, fechou? Então vamos estar analisando aí essa rodada de segunda-feira, tá? Finalzinho do vídeo vou deixar apenas um bilhete pronto, né? Como a gente vai ter uma rodada aí não muito boa, vou deixar apenas um bilhete, fechou? Antes de começar aqui a nossa análise, deixa aquele like aí pra fortalecer, se inscreva no canal e deixa também seu comentário, fechou, galera? E vamos dar uma olhada para ver como que tá essa rodada. A gente vai ter Copa da Itália, né? Vamos ter um joguinho interessante aqui entre Sassuolo e Cesena. Aí vamos ter Campeonato da Islândia aqui, o Valur contra o Akureyri. Campeonato da segunda divisão da Holanda, né? Young Utrecht contra o Vitesse. Segunda divisão da Inglaterra, né? Nossa querida Championship aí, o Cardiff contra o Wrexham. Campeonato Português, Casa Pia contra o Benfica. E finalizando aqui a rodada do Brasileirão aí, a gente tem Internacional e Remo, né? Nessa rodada aí do Brasileirão. Vamos começar aqui analisando o primeiro jogo, começa 1h30 da tarde, a gente vai ter aqui Copa da Itália 32ª, que é aquela fase bem inicial mesmo, né? 1h30 da tarde a gente tem o Sassuolo jogando em casa contra o Cesena, e a gente vai ver aqui, né, os últimos 5 jogos do Sassuolo aí nos amistosos. 2 empates, 3 derrotas, não fez um amistoso nada interessante, né? E do outro lado o Cesena, né, que tem 4 vitórias e um empate, né? Tá numa sequência bem melhor. No confronto direto, o Sassuolo costuma levar melhor, tá? Tanto é que ano passado aí pela Série B, acabou vencendo os 2 jogos, né? Venceu aí o Sassuolo venceu o Cesena em casa e fora, né? 2x0, 2x1. Aí aqui na Copa da Itália de 2017, o Cesena venceu por 2x1. Aqui em 2015, quando as duas equipes ainda estavam na Série A, né, da Itália, o Sassuolo venceu por 3x2 e teve um empate, né? Então, assim, querendo ou não, no confronto direto costuma ter equilíbrio, mas o momento aí tá mais favorável pro Cesena, né? Vamos ver aí nessa Copa da Itália o que vai acontecer. Primeira opção aqui para esse jogo, galera, a gente vai aqui com a dica caso ou empate, né? Sassuolo ou empate. Segunda opção aqui na minha análise é a melhor que tem, que é o mais de um gol e meio, tá? Pra mim é a top 1 aqui de palpite para esse jogo. Sassuolo para marcar um gol também é interessante. Sassuolo para ter dois cartões na partida também tranquilo de bater. E Sassuolo para pegar 4 escanteios ou mais. Possível placar, galera? Vou arriscar 2x0. Talvez um 2x1 pro Sassuolo, tá? Vou estar confiando aí no time da casa. Agora, próximo jogo aqui, Campeonato da Islândia, né? A gente vai ter aqui o Valur jogando em casa contra o Akureyri. 3 horas da tarde esse jogo, né? Lembrando aqui que é jogo válido pela primeira divisão. O Valur tá aí nessa briga aí para poder entrar nessa disputa do título, mas tá bem distante aí de conquistar alguma coisa, né? Cá entre nós aí só vai participar da disputa do título mesmo e obviamente se distanciar da turma do rebaixamento, né? A Akureyri, por sua vez, vai disputar aí o grupo de rebaixamento, né? Tá em penúltimo lugar com 15 pontos, vem de 2 derrotas seguidas. E a gente vai ver aqui, né? O confronto direto, o Valur venceu 3 vezes, a Akureyri venceu 2 e, querendo ou não, o momento tá mais favorável pro Valur, né? A odd pro Valur vencer aqui, galera, 2,10. Uma dupla hipótese aqui a favor do time da casa é interessante, mas obviamente que o mercado de gols aqui é a opção mais viável, tá? Primeira opção aqui para esse jogo eu vou mostrar na imagem agora, é a dica ambos marcam, tá? Para bater gol das duas equipes, mais de 2 gols e meio, excelente também. Valur, time da casa aí para marcar 2 gols ou mais na partida também, vejo com bons olhos aí, acho que é uma opção muito boa. Valur para pegar 4 escanteios também é bem favorável pelo fato do campeonato da Islândia ser muito bom para escanteio, tá? E Valur para marcar um gol no primeiro tempo, tá? O time da casa aí para marcar um golzinho no primeiro tempo. Possível placar eu vou estar arriscando 3x1 casa, 3x1 pro Valur. Agora vamos aqui pro campeonato da Holanda, segunda divisão, né? Vamos ter aqui o Young Utrecht contra o Vitesse. 3 horas da tarde, válido pela segunda rodada. Na primeira rodada aí a gente vai ver as duas equipes começaram tropeçando, né? O Vitesse acabou empatando em casa contra o Algi por 1x1 e o Utrecht aí acabou perdendo, né? Por Maastricht fora de casa por 2x1. Agora no confronto direto, se a gente for dar uma olhada, galera, a gente vai ver que teve 4 jogos e os 4 jogos aí o Vitesse venceu, né? 2x1, 2x0, 2x0, 3x0. Então tem esse favoritismo, né? Lembrando que na última temporada a equipe começou aí com menos
menos 12 pontos, 15 pontos, alguma coisa assim, né? E mesmo assim conseguiu fazer uma pontuação muito boa. Se não tivesse perdido esses pontos aí, poderia estar até jogando aí a primeira divisão, a Eredivisie aí do campeonato holandês, né? Então fica de olho aí que o Vitesse essa temporada pode sim vir bem forte aí para tentar conseguir esse acesso. Aqui, primeira opção para esse jogo, a gente vai pegar aqui a dica mais de 2 gols e meio na partida. Ambos marcam também é uma opção muito boa. Aí a gente tem a opção aqui Vitesse ou empate, né? O visitante aí para vencer ou empatar. Vitesse para marcar 2 gols é um pouquinho mais arriscado, mas acredito que pela odd vale a pena. E mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar, eu vou estar arriscando 2-1 fora, 2-1 pro Vitesse. Agora vamos aqui pro campeonato da Inglaterra, Championship, né? A gente vai ter a primeira rodada aí, estreia do Cardiff nessa temporada contra o Wrexham. 4 horas da tarde esse jogo, lembrando que já rolou, né? Alguns jogos aí, tá, galera? Inclusive tá rolando um aqui agora, né? O Watford tá ganhando o Southampton aí por 2-0, então já rolou alguns jogos. Vai ficar restando só alguns aí, né? Que é o caso do West Ham, Burnley, que joga ainda nesse domingo. Aí o Cardiff vai jogar aí nessa segunda-feira, né? E a gente vai ver os últimos 5 jogos aí contando amistosos e Copa da Inglaterra, né? Copa da Liga Inglesa, na verdade, né? A gente vai ver que a equipe conquistou 4 vitórias e uma derrota, né? Tá na sequência muito boa de 4 vitórias seguidas, inclusive vencendo a Roma, com 4-1 goleada, tá? Além da goleada aqui também contra o Forest Green e contra o Cork City, né? Essa equipe, se eu não me engano, da Irlanda. Aí já o time aqui do Wrexham, 3 derrotas e 2 vitórias, né? Acabou vencendo aqui, ó, o Manchester United, né? Querendo ou não, foi uma vitória aí interessante. Venceu o Leeds, aí perdeu aqui pro Liverpool, perdeu pro Sunderland e perdeu também na Copa da Liga Inglesa aí por 1-0 pro Middlesbrough. Já deu tchau aí pra Copa da Liga Inglesa, né? Confronto direto aqui, 3 vitórias do Cardiff, 1 vitória do Wrexham e 1 empate nos últimos 5 jogos. Com isso, galera, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica caso o empate, né? Cardiff for vencer ou empatar. Quem quiser pegar uma oddzinha até melhor, empate anula aqui pro Cardiff, tá? Cardiff vence o empate anula. Mais de 1 gol e meio na partida, como eu falei, tem essa opção aqui, né, que é o mais 0.0 handicap asiático, e o empate anula, que é a mesma coisa, tá? Só que eu sempre gosto de pedir para vocês aí dar uma pesquisada nesse handicap asiático 0.0, que é a mesma coisa que empate anula, porque às vezes ele tá com odd melhor. Então sempre dá uma olhada, tá? Menos de 3 gols e meio na partida e Cardiff para marcar 1 gol. Possível placar aqui, galera, eu vou arriscar 2-1 casa, talvez um 2-0. Agora vamos aqui para o campeonato português, né? A gente vai ter aqui o Casa Pia jogando em casa contra o Benfica, né? Segunda rodada aí do campeonato português, 4h15 da tarde, né? Eu particularmente acho esse campeonato um das Europas, assim, bem assim de elite, vamos dizer, né? Eu acho um dos campeonatos mais fraquinhos que tem esse campeonato português, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui, né? Até o momento, Porto aí líder, 100% de aproveitamento, a única equipe que venceu os 2 jogos. Benfica iniciou aqui empatando, né? Empatou em casa contra o Académico Viseu 2-2 e o Casa Pia acabou perdendo aí pro Marítimo 1-0 fora de casa. No confronto direto aqui, se a gente for dar uma olhada, são 2 vitórias do Benfica, 1 vitória do Casa Pia e 2 empates, né? Então esse time costuma ser uma pedra no sapato aí do Benfica, né? Ficar ligado nisso. Mas eu acredito aí que o Benfica, com o time que tem aí, é favorito demais, né? Pagando uma de 1,25, 1,30, dependendo da banca. E com isso a gente vai pegar aqui a primeira opção, galera. A dica fora vence, né? Benfica para vencer. Segunda opção, Benfica para marcar mais de 1 gol, tá? No caso tem que marcar 2 gols ou mais. Benfica para marcar em ambos os tempos, tá? Tem que marcar no primeiro tempo e no segundo, também é interessante. Benfica, mais de 2 escanteios no primeiro tempo e Benfica menos de 3.5 cartões, tá? Benfica não pode receber 4 cartões ou mais, não é red. Se receber 3 cartões ou menos, é green. Possível placar, 3-0 Benfica. E agora o nosso último jogo da lista aqui, Brasileirão, né? Encerrando essa rodada 23, a gente vai ter o Internacional jogando em casa contra o Remo, 8 horas da noite esse jogo, né? Até o momento na classificação aí a gente vai ver as 2 equipes lá embaixo, né? O Internacional, por sinal, não venceu nos últimos 5 jogos, tá? São 3 derrotas e 2 empates, 23 pontos, tá beirando a zona do rebaixamento. E a gente tem também aqui o Remo, que é o penúltimo colocado com 22 pontos. Até o momento aí venceu 2, perdeu 2, empatou 1, tá no momento melhor do que o Internacional assim nos últimos 5 jogos, né? Mas tá na zona do rebaixamento. A gente vai ver aqui confronto direto, né? Confronto direto, o Internacional venceu 4 vezes e empatou 1, né? Esse empate, inclusive, no primeiro turno do Brasileirão, quando jogou lá na casa do Remo, empatou em 1-1. E agora vai tentar buscar esses 3 pontos em casa, né? Pagando uma oddzinha aí de 1,60, uma oddzinha boa, tá? E a gente vai pegar aqui a primeira opção. A dica, casa vence com empate anula, tá? Para dar garantia extra. Para bilhete eu recomendo, né? Pegar um empate anula. Se for fazer uma entrada simples, vitória do Internacional, vitória seca, né? Internacional para marcar um gol também é interessante para bilhete. Aí a gente tem mais de 1 gol e meio, que na minha opinião é a dica mais interessante, tá? Internacional para marcar 4 escanteios ou mais. E como eu falei aqui, ó, a última dica que é para entrada simples, Internacional para vencer. Possível placar, eu vou estar arriscando aqui 2-0 Internacional. Enfim, galera, finalizamos os palpites aqui para essa rodada de segunda-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante, tá? E agora eu vou estar deixando para vocês aí o bilhete da rodada, né? Nosso único bilhete. E ele ficou desse jeito, ó.
Então, galera, nosso primeiro e único bilhete aqui para essa rodada de segunda-feira, né? A gente vai aqui com 3 jogos, né? Tentei ser o mais seguro possível pra gente começar com o pé direito essa segunda-feira, né? Pra começar a semana bem. E o primeiro jogo que a gente pegou aqui é o campeonato da Holanda, segunda divisão, né? O Young Utrecht contra o Vitesse. A gente pegou aqui o mais de meio gol no primeiro tempo, né? Primeiro tempo pra sair um golzinho aí, pelo menos. Aí o segundo jogo, campeonato português, Casa Pia contra o Benfica, mais de um gol e meio na partida. E o nosso terceiro jogo, Internacional e Remo, a gente pegou aqui Internacional vence com empate anula, pra dar aquela segurança extra aí no nosso bilhete, tá? No final, a gente teve uma odd de 1,90, tá? Uma oddzinha aí muito boa. E, na minha opinião, esse bilhete da rodada tem 70% de chance de bater. Então, um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa segunda-feira. Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Se gostou, já sabe, né? Deixa aquele like pra fortalecer, se inscreva no canal, comenta e compartilha bastante o link aí desse vídeo com seus amigos, tá? Lembrando que a gente tá com um grupo VIP lá de palpite, bilhete, além do grupo também de Shuribet, tá? Então quem tiver interesse aí é só me chamar lá no WhatsApp, o número vai estar aí na descrição do vídeo e também no comentário fixado, fechou? Um forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro aí nessa segunda-feira, né? Que seja uma semana aí abençoada pra todos nós, com muitos greens principalmente, né? E que eu possa contar com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!